Cristo. Eu nunca questionei com vocês a respeito desse nome, né? Mulheres posicionadas. Sim, é óbvio, a palavra pode dizer, né? Posicionadas em Cristo, através da posição de Cristo. Cristo maravilhoso, perfeito, príncipe da paz. O nosso manual de vida, sabe? Nos posicionarmos em Cristo. E eu já afirmei, né, que nós somos posicionadas. Mas quanto é necessário para que esse posicionamento seja efetivo? Que significa que ele funcione, que esse posicionamento ele traga respostas positivas sobre as nossas vidas, traga novidades de vida. Eu não sei como está a sua vida agora, mas eu creio que a vida de todos nós, as vidas precisam de mudanças, as nossas vidas precisam de uma ressignificação. Todos nós passamos por problemas, por dificuldades, por embates, por tantas coisas, não é verdade? E eu estou num lugar agora de muita paz. Eu estou num lugar que, não sei se você está ouvindo no fundo, a água correr, né? É um córrego, tá? Já foi vamos dizer, um valão, mas agora é uma valinha, né? Mas que tem, ó, olha que lindo, olha, essa água correndo. Eu acho lindo, é simples, mas é muito bonito. E eu falei, é aqui que eu vou gravar hoje, né? Mulheres posicionadas em Cristo. A fim de que você possa sentir um pouquinho da paz que eu estou sentindo, da alegria de estar aqui nesse lugar, na manhã deste dia. Dá até para tomar um banhozinho, ó, para se refrescar ali debaixo da ponte. Muito legal, né? Mas, amadas, o que eu quero dizer para vocês hoje? Nós vamos para Cristo. Talvez você tenha sido educada, né? Dentro de uma família, por responsáveis que eram convertidos, vamos dizer, dentro de uma igreja, que procuravam viver os ensinamentos de Cristo. Ótimo, maravilha, muito bom. Mas ainda assim, nós vemos que a questão da espiritualidade, até mesmo, né, está conectada, religiosidade e espiritualidade. Às vezes existem confusões, às vezes existem polêmicas, às vezes há líderes que estão adoecidos, porque a palavra, nós sabemos dessa afirmação que diz, né? Deus não capacita os chamados, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. E nessa de nos capacitar, às vezes leva-se um tempo, um amadurecimento, e nós cometemos erros, nós cometemos alguns desvios, algumas coisas. Isso é natural no ser humano, é raro quem não os cometa. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso até para embasar o que eu vou dizer agora. Na nossa caminhada, na individualidade, ou mesmo como líderes, nós, quando não conhecemos Jesus, não sendo líderes de nada, mas líderes da nossa casa, da nossa vida, porque nós somos líderes de alguma coisa. Nós temos esse livre-arbítrio, nós temos isso aí que Deus nos dá. Nós não nos modificamos com a graça de Deus, com a ajuda dele, de um momento para o outro. Nós passamos por vários processos. E aí, nós temos às vezes uma tendência muito grande, quando nós vamos colher os frutos, porque nós todos colhemos os frutos das nossas escolhas, das nossas atitudes, no nosso relacionamento com aqueles que dependem de nós. Quando eu falo isso, eu falo de filhos, de relacionamentos, de companheiros, né? Nós sendo filhos, nós sendo mães, vós, tias, seja lá o que for. E aí, nós não vamos acertar 100%, amadas? Não. E nós precisamos estar numa posição de nos perdoarmos e de termos a certeza que Deus nos perdoa, Ele nos ajuda, Ele caminha conosco. Talvez você esteja aí se cobrando, se culpando, se acusando, se martirizando, perdendo forças, porque você deixou de acertar. E você pode dizer assim, mas eu não conhecia Jesus, se eu conhecesse Jesus eu não teria feito assim, não teria feito assado. E daí? Sabe daí que o tempo que você tem, o tempo que nós temos é o agora, é o hoje. E no hoje, nós podemos fazer diferente? Podemos sim, sempre podemos. Enquanto nós estamos aqui nessa dimensão, a vida, a presença de Deus, a propósito, porque quem nos sustenta
vivos, respirando, é o Senhor. E nos mantendo assim é porque há propósitos, há coisas a serem feitas. Não vamos sair por aí aceleradamente, ansiosamente, tentando consertar tudo. Não. Sabe por quê? Muitas vezes os consertos que nós temos que fazer é até nos posicionarmos no silêncio. É até nos posicionarmos. Eu estou sentindo um vento aqui, um ventinho tão gostoso, mas tão gostoso. E aí a gente vê na palavra de Deus, né? Quando ele foi buscado e Deus não estava no trovão, Deus não estava no vento, não, ele estava numa brisa suave. A gente vê lá, né? Quando o profeta saiu e se refugiou lá numa caverna e tudo mais, ele percebeu Deus naquela suavidade, naquela brisa. Então ele vai se manifestar para nós, é nisso aí. Talvez não sejam eventos enormes, em coisas espetaculares, sabe? Naquilo que a gente acha que nossa, tem que ser sobrenatural, tem que ser uma coisa além do que eu estou vendo. Ele pode, claro, ele é Deus. Mas na maioria das vezes não será. Mesmo porque essas coisas podem nos impactar. Você já viu pessoas que receberam milagres tremendos e que até abandonaram o caminho de Deus? Eu conheço, você também deve conhecer. Então, nas pequeninas coisas. Esse momento para mim que eu estou aqui gravando para vocês, eu até falei, poxa, esse momento vai ser só meu? Não, eu me sinto feliz de compartilhar com vocês, sabe? Eu mesmo questionei. Eu vou gravar aqui agora? Sim, aqui e agora. Longe de tudo, de todos. Eu e Deus, Deus e eu e vocês posteriormente, né? Mas o que eu quero deixar para vocês agora é realmente isso. Que nós não nos cobremos tanto. Nós tenhamos essa misericórdia a começar por nós mesmos. Você deixou de acertar? Você errou? Eu já tive nessa posição. Essa posição ela é esmagadora se nós não nos apegarmos a Deus. Sabe? Nós não escolhemos o ventre no qual nós vamos nascer, a educação que nós vamos receber. Nós não. Até certa idade, nós não temos, né, controle nenhum sobre muitas coisas. Tem um bicho aqui fazendo um barulho muito esquisito, eu não sei o que é. Eu estou num lugar que tem muito bicho. Então, eu preciso me perdoar. E eu tive que passar por todo esse processo de auto-perdão, sabe? Eu vivi durante muito tempo coisas que muitas pessoas não viveram. E que eu procurava desesperadamente, entre lágrimas, respostas. Eu falava, não é possível. Eu buscava livros e livros e livros de igrejas. E eu falava, não é possível. Eu estou vivendo um negócio muito doido, muito sobrenatural. E eu não entendia, sabe? E eu ficava, sabe, querendo respostas. E eu não obtive as respostas. E muitos anos se passaram, muitos anos. E ainda assim, eu tive alguns vislumbres, algumas coisas. E no final de um processo muito longo, de mais de 20 anos, nem vou falar os anos exatamente, mas 20 anos, bem mais que 20 anos, Deus falou para mim assim, aquieta. Aquieta porque você não vai ter as respostas que você está buscando agora. E você vai ter que conviver, você vai ter que viver, você vai ter que continuar sem tê-las, confiando tão somente em mim. E no tempo certo, você vai tê-las. Paulatinamente, quer dizer, não vai ser assim, bum, de repente. Vai ser devagar. E é exatamente assim. Olha que fundo lindo, olha que aguinha gostosa, amadas. Mas é isso, sabe? E eu me culpava. Eu me cobrava. E eu não tinha o poder de desconstruir tudo que havia sido construído. Sabe, o pior ainda era me ressentir com as pessoas que estavam naquele tempo comigo, que eu estava até tentando ajudar. E ajudei, fui suporte, sim. Ali eu caminhei, ali eu aprendi muito. Mas quando eu olhava a minha volta, parecia que aquilo ali era uma primeira impressão. Tinha deixado muitas sequelas, tinha me levado a muitos desacertos, a muitos enganos. E eu não tinha o poder de consertar, eu não tinha o poder de mudar nada daquilo ali. E eu ainda estava convivendo com os dividendos, sabe? Com as acusações. E eram muitas coisas ao longo de anos que eu nem tinha memórias daquilo ali. E eu falava a Deus, como eu vou suportar conviver com tudo isso? Mas Ele me conduziu, Ele me guiou, Ele me ajudou. Foi difícil demais. Eu senti no meu corpo, sabe? Porque quando vai para o seu emocional, para a sua mente, e é muito pesado,
E às vezes até quando não é, eu falo sempre isso, por isso que eu tenho que corrigir, sendo pesado ou não. O nosso corpo vai responder. Ele vai produzir enzimas, ele vai produzir, os hormônios estão aí, vai haver interferência no nosso metabolismo. E nós vamos nos sentir adoecidos. Eu me senti adoecida, muito adoecida. A minha imunidade caiu, eu fiquei doente. Eu nunca fiquei tão doente na minha vida, foi muito difícil. E sozinha. Porque esse recomeço meu foi sozinha, sabe? E não foi fácil. Não foi fácil. Tinha momentos que eu achava assim, nossa, não é possível. Eu acho que eu não vou conseguir sair dessa não, acho que eu vou pirar. Mas, amadas, tudo é um processo. Então, se você hoje está vivendo situações dinâmicas, coisas que você hoje conhece Jesus, ou que você já conhecia como eu já conhecia, mas eu não tinha ainda mergulhado num... como que eu vou dizer? Não tinha mergulhado. Ele não tinha me permitido. Mas ele não tinha me permitido porque eu também não permitia, porque ele nos respeita, sabe? Cada um tem um tempo aqui na mente, sabe, de maturidade, eu não sei explicar exatamente como é. Eu peço ao Espírito Santo que te ajude a entender, que isso seja ajuda para você. Porque experiências pessoais, como eu estou tentando passar para vocês aqui, como eu sempre digo, em tudo aquilo que nós sofremos muito, aquilo pode ser uma resposta para o outro, um milagre que o outro está esperando. Isso me fortaleceu muito a criar aqui no canal esse quadro, sabe? Mulheres Posicionadas. Foi um chamado de Deus. Porque nada do que nós vivemos é em vão. Nada do que nós vivemos se nós escolhermos que assim seja, serão perdas. Mas sim, crescimento para outros que estão vindo pelo caminho. Então a nossa mente é algo muito delicado. É algo muito complexo, é algo maravilhoso. Quando eu digo complexo, é um absurdo, não vou dar conta, Deus, por que você fez assim? Não, amados. Quando eu digo isso, é para que você tenha paciência consigo mesma, sabe? Mas é claro que você vai usar ferramentas. Eu sempre falo, né? Isaías 26:3, Salmo 46:10, sabe? Filipenses 4:7, 4:8, entendeu? E você vai lá pesquisar, você vai ver que é tudo falando para você levar o seu pensamento para Deus, para você crer, para você confiar. Porque Deus é maravilhoso, Ele é santo. E eu olho a minha volta, de vez em quando eu tenho contato com algumas famílias que eu acompanhei e que eu falava, meu Deus, precisam de socorro, Deus, eu não posso, eu não tenho essa capacidade de ajudar. E muitas vezes essa ajuda ela é financeira, né? E aí eu volto o contato com essas famílias, né? E aí eu falo, Jesus, como é que o Senhor arrumou isso? O Senhor arrumou aquela situação. As coisas se ajeitaram de uma maneira que nós não compreendemos. E nós não vamos compreender. Porque o mais interessado em que as coisas deem certo para nós, para os filhos de Deus, sabe, ainda que sejam pessoas que nem estejam com a vida ali no altar. Porque dessas pessoas que eu conheci, elas estavam até desviadas, elas estavam soltas. Mas o amor de Deus, o cuidado de Deus, a bondade e a misericórdia, que se fala lá no último versículo do Salmo 23, né? Sua bondade e sua misericórdia me seguirão todos os dias das nossas vidas. Não somos nós que corremos atrás, não. É Ele que está ali. Que Deus, que nós não conseguimos em palavras dizer do cuidado, do amor dEle por cada vida. Sabe? E ainda que nós não estamos. É como Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles estavam matando o próprio Cristo. Ele estava sentindo uma dor quase que insuportável. E ainda assim, com quase oxigênio nenhum para poder pensar, porque o oxigênio está no sangue. Jesus derramou a última gota de sangue. Sabe, não tinha oxigenação para que ele tivesse um raciocínio lógico, sabe? E ele teve. Ele teve pela força de Deus, pela graça, pelo plano de Deus perfeito para a nossa salvação. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu digo para vocês com toda certeza, ele continua falando isso para nós, para muitos de nós, para que, sabe, nós sejamos perdoados. Jesus, o nosso advogado perfeito, poderoso, infalível. Porque muitos de nós estão na ignorância. Muitos de nós estão no pecado. Muitos de nós estão machucando o coração de Deus.
E Ele continua ali, debruçado sobre nós, sobre as vidas, sabe? Providenciando saídas, providenciando escapes. Nos perdoando mesmo quando nós não pedimos perdão, amadas. Nós não estamos nem conscientes. E Jesus está ali intercedendo, dizendo para o Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora eu vou mostrar para vocês umas florzinhas lindas, olha. Aqui atrás de mim no chão, olha. Olha que coisa mais fofa. Olha isso, olha, 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 olha. Que coisinha. Linda, 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 linda. E dá vontade de ficar aqui o dia todo, porque tem muita sombra. Mas eu não posso. Tem um netinho que vai fazer um aninho essa semana que me aguarda, me espera. Tem um gongolô aqui rodando também. Nossa Deus, aquelas várias pernas. Ih, formiga, tá uma maravilha isso aqui. Mas aí, queridas, é Jesus, é o Espírito Santo. Se você está vivendo circunstâncias, se não viveu, você vai viver, porque isso é para todo mundo. Sabe, que você parar e você olhar para trás, fala assim, meu Deus, está tudo errado, deu tudo errado. E agora, como é que você que está tudo feito já? Você não vai consertar. Não está no nosso poder. Está na nossa capacidade, vinda de Deus também, que nós paremos e que nós tomemos a posição mais sábia de todas. Sabe qual é? Dependermos de Deus. Depender, pedir que Ele nos ajude a exercitar a fé. Para quê, pastora? Para deixar que Ele resolva essas coisas para nós. Talvez pela primeira vez na vida nós aprendamos a entregar incondicionalmente, sem condição nenhuma, a Deus as nossas circunstâncias, as nossas vidas, sabe? Entregar. Aqui tem uma frutinha que linda, maravilhosa, olha. Quando eu era criança eu vinha aqui nesse lugar, sabe? E a gente comia isso aqui, ingá, sei lá que fala. E hoje ainda tem essa frutinha aqui, olha que linda, olha. Amadas, olha que maravilha, estou tão feliz de estar aqui. Que coisa boa. Então é Ele que cuida. E no meio desse cuidado aí, Ele vai nos dar refrigério, sim. Tá ouvindo o barulho da água? Olha que lindo lá embaixo, olha. Água correndo, escorrendo, estou aqui em cima da ponte. Ele vai cuidar de nós, sabe? Mas nós precisamos realmente nos rendermos. Sabe, você vai ter a sensação, eu tive, de loucura, sabe, de desespero. Oh Deus, e agora eu não posso consertar a educação que eu dei para as minhas filhas. Oh Deus, mas eu estava fazendo o melhor que eu podia, mas parece que deu tudo errado. Né? E as pessoas te acusam. Sabe por que as pessoas te acusam? Eu entendi isso. Porque a tendência nossa do ser humano é procurar um álibi para os nossos erros. Eu apresentei Deus para minha família, para as minhas filhas. Apresentei. E hoje, né, hoje são mulheres já adultas, casadas, com filhos. Elas podem fazer as escolhas. Porque a minha mãe também não acertou em tudo. Ela errou. E cabe a mim perdoá-la. Sabe? Porque se eu cobrar dela, se eu jogar ela, se eu julgá-la e se não tiver misericórdia, eu também vou ser julgada assim. Porque a palavra não deixa nada no vago, sabe? A palavra de Deus deixa tudo amarradinho. Então, pessoas que nós não conseguimos e nos cobramos em dado momento, Deus está lá amparando elas também, sabe? Nós vivemos num mundo imperfeito, que jaz no maligno, e Jesus vai voltar e vai nos dar, né, um mundo perfeito. Vai transformar tudo isso. Mas até que Ele transforme, nós teremos que conviver com essas controvérsias, com esses pecados, com essas dificuldades. E termos muita paciência a começar conosco mesmos. Porque eu não vou dar para o outro paciência, eu não vou dar amor, eu não vou dar perdão. Se a primeira pessoa que eu não perdoo, que eu não tenho paciência, que eu não faço nada disso, é comigo mesmo. Porque qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A impressão que nós temos é que amar primeiro o próximo para depois amarmos a nós mesmos. Porque a ordem da frase aí, ela está invertida. Mas é assim a ordem, como a gente tem que interpretar, tá? Eu também sou professora dessa área, então para mim é até mais fácil. Mas não é nada difícil, não é nada complicado. Qualquer um entende, até quem nem sabe ler entende, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, ame a ti mesmo e ame o próximo. Então eu tenho que amar o meu Deus, aquele que me sustenta, que me deixa aqui de pé, falando,
sabe, podendo fazer diferente, podendo fazer novas escolhas, me perdoando, sabe, ressignificando, sendo feliz. Não a felicidade perfeita, que aqui nesse mundo não existe. Então, eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, amar a ele, me amar, eu não vou ter para dar o próximo. E eu não tenho que amar o próximo primeiro. Não consigo, é irreal. Ninguém dá o que não tem. Mais uma frutinha aqui. Então eu tenho que dar, e a primeira pessoa a receber tem que ser eu mesma, sabe? Eu tenho que pedir perdão muitas vezes? Tenho. Às vezes, eu tô abaixando uma catafrutinha. Eu tenho que pedir perdão às pessoas, sabe? Eu fiz tudo isso, sabe? Eu fiz tudo isso, no primeiro momento eu ansiava, sabe? Porque me doía muito, então eu queria ser perdoada. Mas, sabe, essas pessoas também estavam adoecidas. Ah, você foi culpada? Não, elas conheciam Deus também. E elas estavam na caminhada, no trajeto delas, livres para conhecer a Deus de uma melhor forma que eu pudesse conhecer, porque eu realmente creio que eu ainda tenho conseguido ser melhor um pouco, conseguindo mais coisas que minha mãe, não cobrando da minha mãe, mas é porque é isso aí, sabe? Eu conheci Jesus mais cedo que a minha própria mãe, né? Eu pude ver nela algumas coisas que eu não queria para minha vida e, consequentemente, né, a minha descendência também verá isso e poderá fazer escolhas, né? Então, amados, o que sabe que ele vai contar para nós é hoje. Nós só temos o hoje nas nossas mãos e o amanhã como uma visão de esperança, um sonho de esperança. Não se assustem que eu vou tirar o capacete, o cabelo deve estar totalmente para cima, tá mesmo? Olha que loucura. Então, nem coloquei a bandana, porque nesse calor a gente vai suar, né? Tirar aqui para poder tomar um arzinho, respirar. Couro cabeludo respirar. Então, nos perdoemos, peçamos a Deus essa capacidade do auto-perdão, tendo a certeza que Ele não nos condena e que o melhor está por vir. A melhor versão da sua vida, sabe, da minha vida é a que nós temos hoje, sabe? O ontem se torna referência, o ontem se torna plataforma. Ah, mas é uma plataforma quebrada. Ah, pode ser quebrada nas histórias, mas nós temos um Deus poderoso que ressignifica tudo e que sabe cada detalhe. Olha, me vem um personagem bíblico aqui, né? Sansão, uau! Capacitado, chamado, separado, escolhido. O que Sansão fez? Deixou que a alma dele o traísse. O pai dele disse: Sansão, não tem mulher aqui entre o nosso povo, não. Deus falou, Deus te separou, Sansão. Sansão foi lá, uma, duas, na terceira vez, dali, que sobrou para ele Dalila. Sabe? E o que aconteceu? E ele não estava nem se dando conta. Ele estava tão embalado, ele estava tão apaixonado, a carne dele pulava à frente, sabe? Mas ainda assim, Sansão não deixou de cumprir. Porque na morte dele, ele cego, ele reconheceu. E ele matou, e ele fez, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Sabe? Ainda que ele não tenha conseguido ser feliz aqui nessa dimensão. Mas olha, por que Sansão está lá na Bíblia? Com todos os erros, com todos os desacertos. Sabe? Por quê? Por que nós vamos olhar para Sansão? Nós vamos só olhar para os erros de Sansão? Não! Sansão foi um herói. O Abraão, o pai da fé, o que Abraão aprontou? No devocional de hoje, de manhã, eu estou gravando esse coisa para as mulheres aqui hoje, né? Eu falo para vocês que Abraão, Deus falou para ele: Abraão, você, né, sua descendência será maior do que os grãos. Olha só, a maior quantidade que os grãos de areia. Que absurdo, gente. Para pensar na areia que tem na praia. Tem nem como. Eu falo, Deus, não é possível. Eu falando com Deus que não é possível, imagina. Então, mas Abraão, ele foi lá e falou: Sara, você não fala que você é minha mulher, não. Minta. Sara, tô cansada já, deita lá com H, né? Faça o filho com ela. Vou falar na linguagem aqui, né? Que a gente entende rapidamente. E ainda assim, Abraão foi o pai da fé. Imagina. Sabe, então não se diminua. Não nos diminuamos. Quando eu falo assim, a primeiro ouvido a ouvir isso é o meu. Que estou aqui, que tive um histórico semelhante a esses heróis da fé. Também posso entrar na galeria da fé. Você também pode entrar na galeria da fé. Sabe? Quem disse que você não pode? Está lá na Bíblia que você não pode? Não, não está. Então se perdoe, amada. Se perdoe. Se ame. Talvez você não consiga amar com a sua força, na sua força. Você olha à sua volta, você está vendo destruição.
Você está vendo tudo dispersado e você fala assim, não tem como remendar, pastora. Não tem liga, não tem pega, não tem linha, não tem agulha que entra nesses pedaços aqui. Ah, tem. Eu digo para você que tem. Porque eu conheço um Deus. O que é impossível para ele? Nada. Então isso que você está vivendo aí não é impossível, é possível. Levanta, respira. Primeira coisa que você vai fazer, respira. Manda oxigênio para o seu cérebro, porque é através desse oxigênio que você vai conseguir raciocinar. Olha, o oxigênio faz muita coisa por nós. Sabe, eu aprendi. Eu tenho uma fisioterapeuta, ela é mais do que fisioterapeuta. Kelly Lemos, vou até citar o nome dela aqui, porque é uma mulher que, ó, ela me ajudou muito. Através da respiração. Eu já consegui, sem tomar remédio, aliviar muitas dores no meu corpo. Ela me ensinando a respirar, a conduzir a minha respiração até o lugar de dor. Então, eu tô falando isso para esclarecer para vocês quanto é importante nós respirarmos. Então, respira. Respira. Chora. As lágrimas têm anestésicos que vão aliviar um tanto da dor que você está sentindo. E ele recolhe cada lágrima. Peça a ele a capacidade de se arrepender. Vou me arrepender de quê? Eu me arrependo pela minha ignorância. Eu me arrependo pelos momentos que eu fui obstinada. Que eu tive até flashes. Deus me deu. Mas eu não consegui ouvir. E daí? Se Deus me perdoa, por que eu não vou me perdoar? A minha carne gritou. Como a carne de Sansão gritou. Como a carne a mulher lá, Sara, do Isaac, que riu, falou pro anjo que não estava rindo, o anjo falou, você riu sim. Ela riu, ela mentiu. Com tudo isso, eles foram perdoados, eles não deixaram de receber a bênção, de viver as promessas, amados. E hoje nós estamos na nova aliança, mais fortalecidos, mais preparados, mais abençoados até, para vivermos toda a bondade de Deus nos nossos dias. Para realmente, como Neemias falou lá na velha aliança, a alegria do Senhor é nossa força. Temos grande alegria de saber que Jesus veio, morreu, perdoou os nossos pecados. Coisas que nós talvez ainda até vamos pecar. Tomara que não, né? Mas daqui para ali, enquanto a gente estiver ali, se a gente não vigiar, a gente dá uma escorregadinha. Ele vai nos perdoar, sabe? Ele já nos perdoou. E Ele nos deu o Espírito Santo, Deus em nós, para nos capacitar, para nos ajudar, para nos amar, para nos libertar, nos levar a viver aquilo que Deus tem para nós. Não é verdade? Então fica com essa visão aqui, ó, dessa ponte, né? Essa ponte aqui, ela leva, né, um lado ou outro. Se não tivesse essa ponte aqui, teria que andar dentro da água. Talvez algumas pessoas não seguir, porque não está fundo não. Já foi fundo, hoje é raso. Então Jesus é mais do que uma ponte nas nossas vidas, sabe? E eu peço a Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo, que isso que eu estou falando para você aqui, eu não tenho força, não tenho poder nenhum, exceto Deus que está sobre a minha vida, o Espírito Santo, para poder colocar na sua cabecinha, sabe, um tanto de esperança que você precisa, um tanto de alegria, um tanto de fé. São tantas as coisas que nós precisamos, não é mesmo? Mas Ele pode. E eu peço a Ele que o faça. Em nome de Jesus. Que você se perdoe. Que você se ame suficientemente para poder saber que Deus já te perdoou. Que você é uma filha amada de Deus. Querida. Se tiver homem também ouvido, você também é o querido. Porque Deus não olha o nosso sexo. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu falo para mulheres, porque eu sou mulher e foi eu que sofri tanta coisa. Mas os homens não têm uma história diferente também, muito diferente não, tá? Somos seres humanos. Então eu quero orar agora. Eu vou orar pela minha vida, pela sua vida, por tantas vidas que estiverem aí conectadas. Ministrar. Amém? E que nós... Sente-se aí num lugar confortável, sabe? Beba uma água e vamos à oração. Ô Papaizinho Santo, querido, em nome de Jesus... Na manhã deste dia, papai, que o Senhor nos deu para vivermos. E o Senhor está aqui. Está aí com quem está me ouvindo. O Senhor está em toda parte. O Senhor é tremendo. Ah, Deus. Que esse conhecimento de Ti, da Tua grandiosidade, Deus, nos ajude, ó Deus. Para que sejamos melhores. Para que sejamos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. E hoje, ó Deus, falando sobre perdão, sobre o alto perdão, Deus. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que é aquele que nos cura, aquele que nos capacita,
Encontre morada no coração de cada mulher, de cada pessoa, independentemente de ser mulher também que me ouve, ó Deus. Para que seja resgatada, Deus, desse lugar de dor, desse lugar de culpa, Deus, de autocondenação, Deus, que o Senhor não nos condena. O Senhor nos liberta, o Senhor nos ama, o Senhor nos capacita. As nossas histórias são joias preciosas, são diamantes nas tuas mãos, ó Deus. Desde que nós entreguemos, desde que nós reconheçamos, desde que nós peçamos que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai, toda essa dinâmica que cada uma viveu, está vivendo e ainda poderá viver, Deus, alguma coisa. Ah, Deus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de trazer ressignificação celestial para as nossas vidas, para os nossos embates, ó Deus. Eu quero entregar cada uma nas tuas mãos, ó Pai. Eu estou aqui orando, ó Deus, te pedindo que o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder, a tua verdade, ó Deus, que é poderosa, Deus, que é libertadora, acima de tudo, ó Deus, envolta em amor, no amor perfeito. Não só visite, mas habite em cada coração, Deus, para que haja luz, para que haja plenitude de vida. Em nome de Jesus. Sabe, eu não sei se você colocou a mão no seu coração, na sua cabeça. Você pode voltar a essa oração e fazer quantas vezes você quiser. Que Deus te abençoe. E antes de você desligar aí, compartilha. Quem sabe alguma mulher que você nem sabe, tá lá jogada, tá lá no meio a um abuso, sei lá, tá em meio a um câncer, a uma outra doença. E isso possa ser um milagre na vida dela, uma virada de chave. Mas é necessário que você faça a sua parte. Porque ninguém faz a obra sozinho. Ninguém. Deus não fez para ser assim. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.